Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos de número 11 até o versículo de número 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versos de número 12 até o verso de número 14. Filipenses, capítulo 3, verso de número 12 até o versículo de número 14. Eu vou falar hoje à noite sobre o tema Um Novo Tempo, que é o tema que Deus colocou no meu coração para estarmos trabalhando no ano de 2021. Um novo tempo, um tempo novo que Deus tem nas nossas vidas. Capítulo 3, verso 12 de Filipenses diz assim: não que eu tenha já recebido, ou que já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, um novo tempo. Eu fiquei pensando por esses dias a respeito desse tempo que nós estamos vivendo e a respeito da necessidade, o quanto almejamos por um novo tempo. Um novo tempo que traga novos horizontes, novas realidades. Um novo tempo que faça a gente viver o que a gente não conseguiu viver em 2020. Algumas pessoas dizem assim: ai, que saudade de poder andar sem máscara, que saudade de poder ir a alguns lugares, que saudade de poder estar plenamente tranquilo com a minha família em um determinado lugar, sem se preocupar em ficar passando álcool em gel toda hora, em ficar preocupado se as pessoas à minha volta estão ou não estão com vírus. Mas, meus irmãos, mais do que isso, eu fiquei pensando sobre essa realidade de um novo tempo. E fiquei imaginando que em igrejas, em toda parte do mundo, e as pessoas em geral, todo final de ano desejam um novo tempo. Desejam que suas vidas sejam marcadas pelo novo. Afinal de contas, nós, por mais que vivamos o velho, nós desejamos, nós almejamos viver algo novo. E eu fiquei pensando que, mais do que nunca, nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos e queremos viver o novo de Deus para as nossas vidas. Queremos viver algo que nunca vivemos. E eu, como pastor, a minha oração e o meu desejo é que a gente viva como igreja o que a gente nunca viveu, que a gente veja milagres que a gente nunca viu, que a gente possa experimentar Deus num nível que a gente nunca experimentou antes. Algumas pessoas vão olhar para isso e dizer: será que isso é possível? Claro que é. Meus irmãos, tudo que conhecemos a respeito de Deus, tudo que vivemos a respeito de Deus é muito pouco perto do que Deus pode fazer, perto do que Deus tem para fazer. Eu fiquei pensando na história da Bíblia, na história dos homens de Deus, na história cristã. Quantos milagres, quantas pessoas viveram coisas extraordinárias com esse mesmo Deus e por meio desse mesmo Espírito que está em nós. E nós não podemos, meus irmãos, como igreja, viver ou aceitar viver uma vida aquém de tudo aquilo que nós podemos, com as possibilidades que temos. Portanto, é desejo deste pastor, mas também é desejo de Deus que a gente viva um novo nível, que a gente viva novas realidades. Paulo nesse texto diz: irmãos, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás, porque enquanto estou apegado a elas, enquanto estou acomodado a elas, não posso viver o novo que Deus tem para mim, não posso viver o que está à frente. Quando falamos, meus irmãos, de um novo tempo, algumas pessoas dizem assim: que bom, pastor, como eu estou esperando esse novo tempo.
como eu estou esperando esse tempo, onde coisas diferentes vão acontecer, onde coisas novas vão acontecer. Enquanto isso, outras pessoas dizem: pastor, isso é perigoso demais, que história é essa de novo tempo? O evangelho é o mesmo, as coisas são sempre as mesmas. Eu tenho medo quando os pastores falam de um novo tempo, falam de inovação. Afinal de contas, será que o mundo vai entrar na igreja? Será que vão se afastar do evangelho? Então, quando falamos, meus irmãos, de um novo tempo, algumas pessoas recebem essa palavra de maneira diferente. Só que deixa eu te dizer uma coisa: a igreja precisa viver um novo tempo, porque nós já estamos vivendo um novo tempo enquanto sociedade. O mundo que vivemos já mudou. O mundo em que vivemos não é mais o mesmo. Algumas pessoas dizem: olha, já não se faz igreja como antigamente. E louvado seja Deus, meus irmãos, que não se faz igreja como antigamente. Por quê? Não se faz mais igreja para antigamente. A igreja tem que responder às demandas do seu tempo. A igreja de hoje precisa responder a perguntas que são feitas hoje. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que para cada época, para cada momento da história, Deus tem um mover diferente. E para esse tempo, Deus tem um mover diferente. O mundo em que nós estamos vivendo já mudou. A igreja precisa atualizar a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de agir. Não é a sua mensagem, não é o seu texto base, porque a palavra de Deus sempre será atual, a mensagem sempre será relevante, mas a maneira como anunciamos, a forma como pregamos, a maneira como vamos impactar a sociedade no nosso tempo. Veja que esse ano a igreja e todas as igrejas tiveram que ter um olhar para o mundo digital. Afinal de contas, se não houver uma transmissão, não tem como ter culto, não tem como atingir os irmãos que estavam nas suas casas. Nós tivemos que aderir à tecnologia. E teremos que investir em tecnologia, afinal de contas, mesmo quando os cultos voltarem, nós continuaremos transmitindo via internet. Por quê? Porque queremos que outras pessoas que não estão aqui sejam alcançadas pela palavra. E queremos que mesmo quando o culto aqui acaba, a mensagem, os cânticos, aquele momento de adoração continue estando à disposição para abençoar outras pessoas. Mas existe uma preocupação no meu coração, meus irmãos, em relação a isso. Nós precisamos mudar, nós precisamos nos atualizar. Do contrário, a igreja não continuará sendo relevante para esse tempo. E mais do que isso, nossos filhos, essa geração que estão aí, estarão em uma igreja que não lhes cabe, estarão em uma igreja que não comunica o evangelho da maneira como eles estão acostumados a receber. Se você acha que é um exagero, saiba que o último censo do IBGE, que foi do ano de 2010, e os censos são feitos de 10 em 10 anos, provavelmente agora em 2021 a gente vai ter um novo censo, mostrou que existem 4 milhões de pessoas que dizem que são cristãs, mas não estão atreladas a nenhuma igreja, não se encaixam em nenhuma igreja. É um movimento que surgiu nos Estados Unidos, o movimento de pertencer ou de ser sem pertencer. Eu sou cristão, mas eu não pertenço a nenhuma comunidade religiosa. Por quê? Porque muitas igrejas têm se tornado um ambiente tão difícil de estar, tão difícil de conviver. Afinal de contas, as pessoas estão julgando umas às outras o tempo todo, as pessoas estão pisando umas nas outras o tempo todo, as pessoas estão disputando posições o tempo todo. Não é esse tipo de igreja que Deus nos chamou para viver. Então fiquei pensando, nós precisamos viver um novo tempo, mas como é possível viver um novo tempo? E aí Deus colocou no meu coração algumas coisas que são essenciais para que a gente viva o novo de Deus. Afinal de contas, olha o que Jesus disse: não se pode colocar vinho novo em odres velhos, não se pode colocar remendo de pano novo em pano velho. Isso significa que nós precisamos receber o novo com uma nova perspectiva. E aí eu fiquei pensando, meus irmãos, o que precisa mudar para que a gente viva o novo de Deus? E algumas coisas me vieram ao coração. Primeiro, para que o novo de Deus possa ser vivido por nossa igreja,
pelo povo de Deus, nós precisamos mudar a nossa mente. A primeira coisa para que possamos viver o novo de Deus é uma nova mente, é um novo jeito de pensar. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante, meus irmãos, que se não mudarmos a maneira de pensarmos, jamais mudaremos coisa alguma na nossa vida. Tem gente que pensa nas mesmas categorias de 20 e 30 anos atrás. Se não mudar o jeito de pensar, e o jeito de pensar não é necessariamente mudar os conteúdos essenciais da nossa fé. Mudar o jeito de pensar é a maneira como concebemos as coisas. Há pelo menos 3 grandes perigos da mente de um cristão. 3 grandes perigos. O primeiro perigo é o do tradicionalismo, que é quando a gente defende coisas na igreja como se fossem doutrinas bíblicas e que nada mais são do que costumes. Então tem gente que diz, não pode fazer isso porque sempre fez, mas isso não está na Bíblia. Não importa se a igreja sempre fez, nós fomos chamados por Deus para viver a palavra, não as tradições que estão fora da Escritura. Então tem gente que diz, não pode tirar o banco e colocar a cadeira. Por quê? Porque essa igreja, os bancos foram consagrados a Deus. Quem foi que disse que não pode tirar o banco e colocar a cadeira? Isso é tradicionalismo, que é quando a gente pega uma coisa do passado e defende essa coisa como se fosse doutrina bíblica, como se estivesse na Bíblia. Não pode trocar os bancos por cadeiras. Há um outro problema da mente que não se renova, que é o formalismo. Pastor, o que é o formalismo? O formalismo é a vida cristã sem a unção do Espírito. É quando a gente faz as coisas que sempre fez, mas sem o mover do Espírito. É como se fossem cadáveres fazendo as coisas. Quando canta, parece que estão apenas executando uma tradição, estão apenas executando um ritual. Vem à igreja por costume, não vem à igreja porque ama a Deus, não vem à igreja porque se sente cheio do Espírito Santo, vem porque tem costume. São aquelas pessoas que honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Nunca se afastou da igreja, mas o coração está distante quilômetros de Deus. É o formalismo religioso. São aquelas pessoas que louvam a Deus com a boca, mas o coração está distante. São aquelas pessoas, a Deus, que oram na igreja, mas em casa não oram. São aquelas pessoas que têm compromisso com Deus aqui, mas fora daqui não tem. Essas pessoas são os formalistas. São as pessoas que só têm capa, mas Deus conhece o coração. Não existe maneira de vivermos o novo de Deus se vivemos apenas como religiosos. E o terceiro elemento que precisamos alterar para que a mente seja renovada é o legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é o julgamento. O legalismo é a lei acima das pessoas. Quantas pessoas, quantas igrejas, quantos membros de igrejas foram machucados por causa de leis? Não princípios bíblicos, porque os princípios bíblicos, eles repreendem, não ofendem, eles curam, não machucam. Mas as leis e o legalismo nos tornam parecidos com os fariseus. Não importa se você era cego e agora vê, o que importa é que você está carregando a sua maca no dia de sábado. Para que possamos viver o novo de Deus, Deus precisa nos dar uma nova maneira de pensar. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas pessoas são resistentes às mudanças, porque a sua mente é incapaz de pensar de maneira diferente. Só que tem uma coisa: tudo que fazemos é fruto do que pensamos. O que pensamos controla o que sentimos. O que sentimos determina o que vamos fazer. E o que vamos fazer constrói quem somos. Tudo começa com a mente. Por isso, antes de criticar, antes de falar alguma coisa, dê espaço
para pensar de maneira diferente. Por quê? Porque se não pensarmos de maneira diferente, não poderemos ser relevantes para esse tempo. Tem gente que diz assim: que história é essa? De luz, de uma cor diferente na igreja? Pensar diferente. Pensar diferente significa entender o nosso tempo, entender que existem estudos, entender que existem outras percepções além da nossa, e ter a humildade de reconhecer que nós precisamos, não podemos estar alheio a tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós temos nas mãos a mensagem mais poderosa, mas não estamos transmitindo de uma maneira que seja relevante às pessoas. O problema não é o culto das nossas pregações, dos nossos cultos, mas é a forma. As pessoas não se sentem à vontade, não se sentem acolhidas, não é por causa da mensagem, mas porque não pensamos que esse tempo que vivemos, precisamos mudar a maneira como pensamos. Portanto, não haverá um novo de Deus se eu continuo pensando do mesmo jeito de antes. A segunda coisa que precisamos mudar para viver o novo de Deus é a visão, é a maneira como enxergamos as coisas, a maneira como vemos as coisas. Tem gente que vê as coisas do mesmo jeito há anos. Nós precisamos entender que à medida que o tempo vai passando, nós precisamos atualizar a lente, do contrário, a gente vai enxergar com dificuldade. Há um pastor que eu respeito muito, e que é para mim uma referência como pastor, que é o pastor Estevão Fernandes, da Igreja Batista lá de João Pessoa. E ele tem uma mensagem que ele fala sobre os olhares que transformam a vida da igreja. E ele diz que para que a gente mude a visão, nós precisamos entender os 5 olhares que fazem parte da história da nossa vida. O primeiro olhar, segundo ele, é que a igreja precisa olhar para o Calvário, precisa se lembrar da mensagem que deve pregar, olhar para Cristo. O primeiro olhar da igreja precisa estar em Cristo. O segundo olhar, diz ele, não é para trás, é para o lado. A igreja precisa enxergar que prega às pessoas. Não adianta nada a gente fazer as coisas sem pensar nas pessoas. Afinal de contas, as pessoas são aqueles para as quais a razão da igreja existir. A igreja existe para alcançar pessoas, para transformar pessoas, para abençoar pessoas. Se a gente é igreja e as pessoas não chegam, a igreja não está cumprindo seu papel. Afinal de contas, quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: a partir de hoje, vocês deixarão de ser pescadores de peixes e se tornarão pescadores de homens. A vocação da igreja é ganhar pessoas. Meus irmãos, quanto tempo faz que nós não dobramos o número de membros da igreja? Aliás, quanto tempo faz que eu ou você não ganhamos uma única pessoa para Cristo nesse ano de 2020, e nem no de 2019, nem no de 2018, nem no 2017? Não há como viver o novo de Deus se não olhamos para os lados, porque com certeza Deus colocou pessoas, com certeza existem pessoas com quem eu trabalho, com quem eu estudo, meu vizinho que precisa ouvir do Evangelho, que eu sou missionário, mas eu sou incapaz de olhar para o lado. Todos os domingos eu pego a minha Bíblia, mas nunca anunciei o Evangelho para quem está ao meu lado. Não dá para viver o novo de Deus se eu não olhar para o lado, se eu não olhar para trás e olhar para o Calvário, o que Jesus fez por mim, e olhar para o lado e ver as pessoas que Deus colocou na minha vida para serem alcançadas. Mas diz ele que nós precisamos de um terceiro olhar, que é o olhar para dentro, olhar para si. Nós precisamos, meus irmãos, para mudar, nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos ter autocrítica. Que tipo de crente somos? Nós somos muito voltados para criticar os outros. Já reparou quantas vezes as pessoas abrem a boca para falar da vida cristã do outro? Para falar que o outro não ora, que o outro não dá testemunho, que o outro escreveu bobagem na rede social. Quantas vezes nós paramos para olhar para a nossa vida? Quanto tempo eu oro? Quanto tempo eu leio a Bíblia? Quantas vezes eu fui à rede social para
para abençoar a vida de alguém com um texto, com um verso, com alguma coisa. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para dentro, olhar para a nossa vida. A Bíblia diz: antes de julgarmos os outros, aquele que examina a si mesmo, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Portanto, olhar para dentro, mas também precisamos olhar para frente. Afinal de contas, a nossa vida não está no passado, a nossa vida está adiante. Precisamos olhar para as oportunidades, precisamos olhar para o que Deus tem para nós. Tem muita gente que vive de experiências passadas. Ah, pastor, eu já fui um grande pregador, por que não é mais? Eu já fui um grande cantor, por que não é mais? Eu já fui um grande levita, por que não é mais? Deus não deixou de ser Deus, Ele não deixou, Ele não arrancou do dom de você, você o enterrou, e agora é hora de olhar para frente, de colocar à disposição do reino. Quantas pessoas estão só olhando para trás pelo que fez? Olha o que Paulo diz: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás, do que eu fiz de bom, do que eu fiz de ruim, já está no passado, eu vou avançar para o que está adiante. E o último olhar, meus irmãos, o quinto olhar, é olhar para cima, é o olhar da fé, é o olhar da esperança, é o olhar que Deus está no seu trono, nos sustentando, nos protegendo, nos guardando. Portanto, para viver o nome de Deus, precisamos mudar o olhar, a visão, olhar para o Calvário, olhar para o lado, olhar para dentro, olhar para frente e olhar para cima, porque é isso que faz a diferença. Para que vivamos um novo tempo de Deus, um novo tempo de Deus na nossa igreja, na nossa vida, nós precisamos, além de um novo jeito de pensar, além de um novo olhar, nós precisamos de novas palavras. Escute o que eu vou dizer. Tudo que existe no universo foi construído por palavras. Todas as coisas que Deus fez foi usando palavras. A Bíblia diz que morte e vida estão em poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Quem quer ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Nós jamais vamos viver o novo de Deus se da nossa boca saem as mesmas palavras o tempo todo. Tem gente que fala as mesmas coisas, a mesma crítica, está o tempo todo criticando, o tempo todo falando mal da igreja, o tempo todo falando mal do pastor, o tempo todo falando mal da liderança, falando mal dos diáconos, falando mal das coisas. Ah, essa igreja não vai para frente, esses ministérios não vão para frente, esse pastor não vai, não tem jeito, essas pessoas não vão, essa mulher não vai, minha família não vai, as coisas não vão para frente, essa igreja vai ser sempre a mesma, não, essa reforma não vai dar certo, não tem dinheiro, as coisas não vão acontecer. Pare com essas coisas. Nós não estamos usando as nossas palavras para descrever a realidade. Escute bem, as nossas palavras estão criando a realidade que a gente vive. Quando você fala mal de alguém, você está criando aquela realidade, atraindo aquilo para a tua vida. Deus nos deu boca para exaltar a Deus. Olha que a Bíblia diz: que a vossa palavra seja sempre boa, temperada com sal, para que dê honra, graça àqueles que ouvem. Está lá no capítulo 4 de Colossenses, verso 6, mas olha o que diz, capítulo 2, verso 8 de Tito: linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo se envergonhe, não tendo nada que dizer de vocês. Da mesma boca não pode vir bênção e maldição. Faça um compromisso com Deus. Em 2021, minha boca será fonte de vida. Eu vou profetizar um novo tempo na minha igreja, na minha família, no meu casamento, no meu lar, porque é isso que eu quero viver. Você não diz o que vive, você profetiza o que vive. Palavras são sementes. Palavras são sementes. Seu ministério não vai para frente pelas coisas que você fala. Sua igreja não melhora pelas coisas que você fala. Sua família não melhora pelas coisas que você fala. Você não prospera porque sua boca acaba privando da bênção de Deus chegar na sua casa. Não vou conseguir, não tenho dinheiro, não vai dar certo, não vou passar, vou ficar desempregado, vou ficar doente. Para com isso.
Para com isso. Comece hoje a mudar as suas palavras. As suas palavras criam os seus pensamentos. Pastor, eu sempre achei que a gente pensa e fala. As suas palavras modelam o seu pensamento. Tudo começa com a linguagem. A tua boca controla o teu cérebro. Olha que interessante. O cérebro controla o corpo. A boca dirige o cérebro. Você não é e não vive o que vive porque você tem lançado sementes de palavras de maldição na sua casa. E quando a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode vir bênção e maldição, sabe o que isso significa? Que quando você escolhe usar as palavras para amaldiçoar, você neutraliza a bênção. E quando você abençoa, você neutraliza as maldições. Pastor, eu quero viver um novo tempo de Deus na minha vida em 2021. Mude as suas palavras. A partir de hoje, nessa casa, não se fala mal da igreja. Aqui não se fala mal de pastor. Aqui não se fala mal de irmãos. Aqui não se fala mal de diáconos. Aqui não se fala mal do povo de Deus. Sabe por quê? Porque minha boca vai ser consagrada ao Espírito Santo. Eu vou abrir para abençoar. Eu vou abrir para edificar. Eu vou abrir para exortar. Eu vou abrir para trazer vida e não morte. 4. Eu quero viver o novo de Deus, pastor, como igreja, o que eu preciso? Novos sentimentos. Oh, meus irmãos, não dá para viver o novo de Deus no ano que vem, se o meu sentimento é o mesmo do ano passado, se eu continuo tendo mágoa das pessoas, se eu continuo tendo raiva, se eu continuo tendo ódio, se eu não libero perdão para as pessoas. Quando você não perdoa os outros, você fica preso ao que essa pessoa fez pro resto da vida. É como se a sua vida ficasse marcada com aquilo. Então passa o ano, entra 2021, você não fala com as pessoas, você não se assenta na mesma fileira das pessoas, você não olha no rosto das pessoas, você não convive com as pessoas. Sabe qual é o problema? Mudou o ano, mas não mudou seu sentimento. Então você continua velho, as coisas não mudaram, tudo se renovou, mas suas emoções continuam velhas, apodrecidas, elas vão acabar com você. Eu quero viver o novo de Deus, então decida perdoar as pessoas, decida ainda esse ano que você não vai carregar mágoa, ressentimento, raiva de ninguém para 2021. Pastor, eu quero entrar um ano leve. Não adianta se vestir de branco e a alma está negra. Não adianta se vestir e decorar sua casa para o Réveillon e dizer feliz ano novo, se as minhas emoções continuam envelhecidas. Não dá para dizer, Senhor, pastor, glória a Deus, vamos viver um novo tempo. Como? Se eu não falo com o irmão, como se eu não perdoo o que o irmão me fez há 3 anos atrás, há 2 anos atrás. Você nunca vai viver o novo, você está preso no velho. Além disso, escute bem, quem não perdoa vive uma ilusão. Pastor, qual é a ilusão que vive quem não perdoa? Quem não perdoa vive uma ilusão, por quê? Porque toda pessoa que não perdoa gostaria que o passado fosse diferente. Eu não perdoo porque eu não aceito o que a pessoa fez, eu não aceito o que aconteceu, mas deixa eu te dizer, não tem como mudar o que foi feito. Não tem como mudar o que aconteceu, o que você ouviu, o que alguém fez por você, o que alguém fez com você. Não tem como mudar. A gente não pode voltar atrás. A única coisa que a gente muda é o significado e o sentido que isso que aconteceu tem para o dia de hoje. Eu não tenho como mudar o que as pessoas falaram de mim. Eu não tenho como mudar isso, mas eu posso mudar o que eu sinto sobre isso. Eu posso transformar a ferida numa cicatriz. A cicatriz me lembra do que aconteceu, mas sem dor, sem sangrar, sem doer. Eu quero viver um novo tempo de Deus, então preciso deixar os sentimentos de mágoa aqui, junto com 2020. Vai embora, 2020, e carregue toda essa mágoa, toda essa raiva, todo esse ressentimento, toda essa separação. Vai embora, junto com esse ano velho. Porque no ano novo, eu quero ter sentimentos novos.
Eu quero ter um coração limpo. Eu quero poder adorar a Deus sem que as minhas orações sejam impedidas. Eu quero poder expressar graça aos outros. Pastor, mas eu posso fazer isso com raiva do irmão? Não pode não. A Bíblia diz em Hebreus que quando a gente mantém uma raiz de amargura dentro da gente se priva da graça. Você sabe o que significa se privar da graça? Eu não recebo graça e não transmito graça. Pelo contrário, diz a Bíblia lá. Sabe o que a gente transmite? A gente contamina muitos com os frutos da amargura. Quantas pessoas chateadas, quando alguém fala o nome de fulano, não tem nada de bom que dizer. Lembra que eu falei das palavras? Nós precisamos de palavras novas. Só que tem uma coisa: não dá para mudar as palavras sem mudar o conteúdo do coração. Pastor, como assim? Eu posso mudar as palavras sem mudar o conteúdo do coração? Não pode, sabe por quê? A boca fala. Tudo que sai do homem provém da fonte. Onde é a fonte? O coração. Pastor, eu preciso de palavras novas. Então precisa de sentimentos novos. Você precisa perdoar. Você precisa deixar para trás o que te machuca, o que te incomoda. Porque não é o que o outro fez que te machuca, é o que você faz com o que o outro fez. Não é o que as pessoas te disseram, mas é o que você decidiu acreditar que mudou e que tem atrapalhado a sua vida. Não é aquilo que me falaram, mas é porque eu acreditei no que me falaram, é porque eu recebi o que me falaram, é porque eu imprimi o que falaram em mim. Você já viu como Jesus viveu o ministério dele? Chamaram ele de beberrão, de endemoniado, filho de Beelzebul. Chamaram ele de falso profeta, e tantos nomes. Aí eu te pergunto: alguma vez você viu Jesus chateado porque alguém chamou ele de falso? Sabe por que não? Porque não é o que os outros dizem que nos atinge, é o que a gente decide acreditar, é aquilo no qual a gente decide dar poder. Portanto, eu quero viver o novo de Deus, então viva novos sentimentos. E por fim, meus irmãos, eu quero viver o novo de Deus, um novo tempo como igreja. O que a gente precisa? Novas atitudes, um novo comportamento. Não dá para viver de novo se tudo que eu tenho, eu mudei os sentimentos, pastor, mudei as palavras, mudei a visão, mudei a forma de pensar. Só que tem uma coisa: eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo agindo do mesmo jeito, eu continuo sendo o mesmo crente frio, descompromissado, que não me envolvo nas coisas, que não vem nos cultos, que não me batizo, que não me compromisso, não tenho compromisso com as coisas. Não vai mudar nada. Não há como mudar as coisas. Se eu mudei as palavras, eu mudei os sentimentos, eu mudei a mente, também preciso mudar o comportamento. Tem pessoas que, se for passar, olhar para o ano, vamos dizer, quantas vezes nesse ano você teve uma atitude de um crente compromissado? Quantas pessoas você visitou? Pastor, não pode visitar na pandemia, mas você pode mandar uma mensagem, você pode ligar, você pode fazer uma videochamada. Você fez isso? Mas não é minha responsabilidade, é do pastor. O dia que todos nós estivermos diante de Deus, você não vai poder dizer assim: peraí, para responder isso, chama o pastor, porque não era a responsabilidade dele pregar para todo mundo, ligar para todo mundo, cuidar de todo mundo, resolver o problema de todo mundo. Não era o problema dele. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E o pastor, eu vou dar conta de mim e de mais gente, mas você vai dar conta de você. E cada um de nós vai responder o que fez com o dom, o que fez com o tempo, o que fez com as oportunidades, o que fez com os recursos. Portanto, eu quero viver o novo de Deus como igreja. Mude a sua atitude. Pastor, conte comigo.
Ministério de louvor, conte comigo. Ministério infantil, conte comigo. Ministério dos homens, conte comigo. Ministério de mulheres, conte comigo. Olha o que a Bíblia diz: trabalhe enquanto é dia, porque a noite logo vem em que ninguém pode trabalhar. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 10: tudo que vier a sua mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque para a sepultura onde você vai, não há obra, nem ciência, nem sabedoria alguma. Oh, meu irmão, você não faz nada na igreja porque você acha que tem muito tempo. Você acha que ainda vai ter muitos anos para poder trabalhar. Você não tem essa garantia. Quantas pessoas esse ano morreram? Pastores, membros de igrejas, morreram sem ter tempo de fazer o que achavam que teriam tempo para fazer para Deus. Dizia William Shakespeare: nunca faça da sua vida um rascunho, porque você pode não ter tempo de passar a limpo. Nunca faça da sua vida um rascunho, porque você pode não ter tempo de passar a limpo. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Tem tanta gente abandonando o ministério de louvor, eu vou também, não faça isso. Tem tanta gente abandonando o ministério, fulano ficou sozinho, olha lá, não faça isso, porque o Senhor vai cobrar de você, e cada um vai responder o ministério que deixou, vai responder o dom que enterrou, vai responder a obra que deixou de fazer, porque quando Deus nos confiou uma obra, Ele nos confiou também, nos deu uma ordem para a gente executar. Lembra-se da história dos talentos? Ele deu 1 talento, Ele deu 2 talentos, Ele deu 5 talentos, e depois de um tempo veio prestar conta. Ao que teve 2, entregou 4, aquele que teve 5, entregou 10, mas aquele que teve 1, enterrou o talento. E sabe qual foi a resposta? Eu entendi, você ficou com medo, você ficou receoso, você enterrou o talento, você não trabalhou. Eu entendo, não tem problema, eu sou misericordioso. Foi isso a resposta? Mal e negligente servo, deveria ter usado o que eu te dei para construir, para multiplicar. Há muitas pessoas que não têm noção, que podem estar muito perto do dia do Senhor chamar e não fizeram nada para o Senhor, estarão entrando na eternidade com as mãos vazias. Por isso, meu irmão, é tempo de trabalhar, é tempo de agir, é tempo de se envolver, é tempo de viver o novo de Deus para a nossa vida. Pastor, nova atitude. Eu sempre digo não, mas agora eis-me aqui. Eu sempre me esquivei, mas agora eu estou dizendo, conte comigo. Eu sempre me acovardei, mas agora eu vou viver, eu vou me aprontar. No reino de Deus não existe espectadores, no reino de Deus só existe trabalhadores. Deus não tem uma classe trabalhadora e uma classe de avaliação. Tem gente que acha que faz parte da classe de avaliação. Pastor, não trabalho não, só avalio os que trabalham. Tá bom, seu serviço foi bem, cantou bem, tocou bem, pregou razoável hoje, viu? Você pregou razoável. Fez a visita, mas trouxe a pessoa para a igreja? Talvez alguma coisa errada. São do grupo dos avaliadores. Meus irmãos, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Deus não tem avaliadores. Se você vive na igreja só criticando o que os outros fazem e não faz nada, eu não sei quem te chamou para fazer isso. Eu acho que você sozinho se identificou. Senhor, eu arrumei um cargo, eu sou do grupo dos avaliadores, eu sou do grupo dos críticos, eu estou aqui para criticar o que os outros fazem. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz que quando estivermos diante do Senhor, nós vamos responder por aquilo que fizemos por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Está lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Meu irmão,
Meu irmão, quer viver o novo tempo de Deus para a tua vida? Novas atitudes. Oh, pastor, mas eu estou velho já, eu estou cansado. A Bíblia diz no Salmo que nós lemos, Salmo 103, que o Senhor é tão poderoso que Ele faz com que a nossa força se renove como a da águia. Sabe o que a águia faz? A águia, quando está velha, quando o seu bico está velho, quando suas penas estão envelhecidas, ela vai para o alto de uma montanha e começa a bater o seu bico na rocha até ele cair, começa a arrancar as suas penas velhas, e aquilo é um momento de dor, de sofrimento, mas assim que ela arranca aquele bico velho, o bico novo, poderoso, começa a crescer no lugar. Assim que ela arranca aquelas penas velhas, as penas novas começam a lugar, e ela voa ainda mais alto, ela tem um bico ainda mais poderoso. A Bíblia diz que o Senhor renova o crente. Essa renovação é dolorosa, mas o Senhor traz de volta as forças. Eu quero viver, pastor, o novo tempo de Deus para a minha igreja. Por isso o novo tempo, gente, porque é um novo jeito de pensar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós vamos reformar a igreja. A gente vai olhar para o teto, vai ver um teto novinho. A gente vai olhar para o forro, vai ver um forro novinho. A gente vai olhar para frente e ver uma frente totalmente nova. A gente vai olhar para os lados e os nossos olhos vão contemplar coisas novas. Mas de que adianta se eu estou com o mesmo pensamento, se eu estou com o mesmo sentimento, se eu estou com as mesmas palavras, se eu estou com as mesmas atitudes? Não adianta nada. Vai ser uma igreja, um templo novo para uma igreja velha. Não é isso que Deus quer. A Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia diz que a misericórdia se renova todos os dias, a graça, a unção de Deus se renova todos os dias. É tempo da gente viver um novo de Deus para a nossa vida. Eu não quero mais viver o que eu tenho vivido, eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver um novo tempo como pastor, um novo tempo como pastor. Eu quero viver o novo que Deus tem para mim. Sabe por quê? Porque o pior da gente viver uma vida cristã apática, da gente viver uma vida cristã apagada, sabe o que é pior? É a gente um dia chegar diante de Deus, e Deus nos levar e dizer: está vendo essa unção? Está vendo esse poder, essa autoridade? Está vendo essas experiências? Tudo isso aí era para você, mas você não viveu nada disso. Você não viveu nada disso, porque você não orou, você não buscou, você não se envolveu. A Bíblia diz: esses sinais seguirão os que creem. Você nunca creu. Deus nos chamou para viver um novo tempo. Eu estou disposto, com a minha família, a viver um novo tempo de Deus. Eu disse para minha esposa: nós vamos viver um novo tempo de Deus na nossa casa, na nossa família. Que você seja assim também. Quando você chegar em casa hoje, eu vou viver o novo de Deus no meu casamento, eu vou viver o novo de Deus na minha família, eu vou viver o novo de Deus no meu ministério, eu vou viver o novo de Deus para aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não vou olhar para trás, vou prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Quero viver o novo de Deus, um novo jeito de pensar, novo jeito de ver as coisas, novo jeito de falar, novo jeito de sentir, um novo jeito de se comportar. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Amém.